Nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Essa palavra é boa. 1 Coríntios, capítulo 12. Antes de nós lermos esse trecho, eu gostaria de fazer uma observação a respeito daquilo que nós já falamos e também aquilo que nós cantamos aqui. Nós cantamos aqui que foi feita a grande transação de Cristo eu sou e Cristo é meu. Isso é uma alegria muito grande. Não há nada que possa superar essa alegria. A gente está falando a respeito da salvação, o momento em que o pecador ele é redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele passa a ser do Senhor Jesus Cristo. Há uma identificação com o Senhor Jesus. E nós falamos a respeito daqueles três problemas, né? Então, crer sem se identificar, crer sem participar e crer sem se diferenciar. A identificação é uma coisa que nos traz alegria. Que gozo nós temos em pertencer ao Senhor Jesus. E muitas vezes nós pensamos que se ficarmos escondidos, se as pessoas não souberem aquilo que nós confessamos, talvez a coisa vai ser melhor, mas não vai. Eu me lembro lá de Hebreus capítulo 11, quando a palavra de Deus fala a respeito de Moisés, fala que quando Moisés, sendo um homem já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E lá diz assim, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo ou a alegria do pecado. O que aconteceu na vida de Moisés? Ele fez uma decisão. Ele se identificou com o povo de Deus. Ele poderia ter ficado no palácio. Ele poderia ter estado ali no palácio. As pessoas não iriam, talvez, saber. Poderia manter oculta sua identidade de judeu. E então a palavra de Deus nos revela que aquele homem, ele resolveu em seu coração, aquele era o desejo dele, e ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A palavra de Deus está dizendo, ele recusou as grandes riquezas do mundo, ele recusou as grandes honras que o mundo poderia dar para ele, e ele escolheu sofrer junto com o povo de Deus. Eu fico pensando a respeito da nossa identidade com Cristo. Aquilo que Moisés recusou, talvez para nós, aqueles que são mais adolescentes, aqueles que estão aqui ouvindo a palavra de Deus e são mais jovens, é uma coisa como se ele fosse filho do presidente dos Estados Unidos, o país mais poderoso dos nossos dias. E ele recusa isso para sofrer com um povo escravo. Foi isso que Moisés fez. Identificação com o povo de Deus. Nós falamos a respeito da nossa identificação nesse mundo e dissemos a respeito do batismo. Publicamente nós confessamos para o mundo que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Publicamente confessamos que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo quando nós obedecemos a ordem do Senhor Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fomos batizados, estamos identificados publicamente, para que todos saibam que nós somos servos de Deus. Agora hoje nós vamos conversar a respeito da participação. Então, se a identificação é uma coisa extremamente importante para a nossa vida, nós precisamos ter identidade. Nós precisamos nos identificar com alguém. O nosso irmão estava falando aqui a respeito da igreja aqui no Arame, e falando a respeito de coisas que aconteceram no passado e aquilo que vocês fizeram, e como há uma identidade aqui nessa localidade em relação às Escrituras. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio nas Escrituras, nós cremos nas Escrituras e nós queremos seguir aquilo que Deus quer que nós sigamos. Então, houve um posicionamento para se chegar a uma identidade.
E nós sempre vamos precisar disso na nossa vida. Nos identificar. Isso é algo bom. Deus deseja que seja assim. Agora nós vamos falar um pouco a respeito de participação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Deixa eu marcar aqui o meu tempo. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha aqui, ignorantes é uma palavra que não tem conhecimento. Então Deus quer que nós tenhamos conhecimento a respeito dos dons espirituais. Isso é a primeira coisa. Então diz: vós bem sabeis que erais gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aqui ele traz uma lista para a gente de diversos dons que foram utilizados na igreja. É lógico que dentro dessa lista nós temos dons que são fundamentais, que foram utilizados para lançar o fundamento da igreja e desapareceram. Existem também dons que são temporários, que se foram, mas alguns desses dons, eles estão dentro da igreja até hoje. E nós podemos ler, você pode ler depois, eu já estou falando isso aqui inicialmente, depois nós vamos comentar um pouco mais disso, mas 1 Coríntios capítulo 12 é uma das passagens que fala sobre dons espirituais, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 4. Nessas 4 passagens, há uma lista de dons espirituais. Você foi salvo, você se identificou com Cristo. Agora a pergunta é, eu sei qual é o meu dom espiritual para que eu possa participar no corpo de Cristo? Para que eu possa participar do serviço da Igreja de Deus? Então nós ressaltamos que a vivência da nossa fé no mundo contemporâneo, no mundo em que nós vivemos, ela é caracterizada por esses 3 problemas: falta de identidade, ou crer sem se identificar, e crer sem participar é o segundo problema. E nós vamos nos concentrar um pouco a respeito disso. Nós vamos, na realidade, trazer alguns pontos. Não é um estudo aprofundado, porque nós não temos tempo para isso. Mas nós vamos trazer algumas observações nestas passagens a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque este é um assunto extremamente necessário para a sua vida espiritual. Eu vou citar um exemplo. Dentro da minha casa, eu tive 2 filhas. Agora, elas se casaram, depois de algum tempo. Eu tenho 5 netos. Mas a mesma coisa que eu vi em relação às minhas filhas, eu começo a ver em relação às minhas netas. E sabe uma coisa interessantíssima, até mesmo para o mais pequenininho, que está com 1 ano e pouquinho agora. Tem outro que está com 2 anos. E aí eu fico vendo as mães dizendo assim, as mães e os pais: olha, aqui dentro de casa, todo mundo faz alguma coisa. Aí eu geralmente pergunto para elas: até o Davi, que é o mais pequenininho? Até o Davi, que é o mais pequenininho. Mas como é que ele faz alguma coisa? Às vezes, quando ele deixa alguma coisa fora do lugar, eu já começo a dar uma instrução para ele, para que ele coloque no lugar. E as outras crianças também brincam, bagunçam, às vezes o lugar que não brinca. Tá bom, tá certo, é a hora da brincadeira. Mas terminou a brincadeira, agora vamos ajudar o papai e a mamãe. Sabe o que acontece com uma criança que participa no serviço de casa? Que ajuda a fazer um bolo? Eu vejo as minhas netas às vezes se empenhando em fazer. Um dia a minha neta me fez fazer um bolo junto com ela. Agora vocês precisavam ver o sorriso no rosto dela, porque ela ajudou a fazer o bolo. Se eu tivesse feito o bolo sozinho, colocado no prato e dado para ela,
ela teria comido bolo, mas a experiência dela não seria a mesma. Ela não teria tido a alegria que teve. Então eu estou falando isso aqui, é para que você não tenha apenas a salvação nos termos de não vou para o inferno, mas é para que você esteja junto com o Senhor Jesus Cristo. Eu sou dele, ele é meu. Isso aqui que nós estamos vivendo é a igreja de Deus. Ela é do Senhor, mas ele é cabeça, nós somos o corpo. E como corpo, nós participamos com ele em todas as coisas. Isso vai trazer alegria, satisfação para a sua vida espiritual. E eu queria destacar aqui algumas coisas que a palavra de Deus nos diz nessa passagem. E uma das coisas que eu queria fazer a observação, em primeiro lugar, é que esse assunto de dons espirituais, muitas vezes ele não é muito falado. Ou quando é falado, nós evitamos de tratar de algumas coisas que são polêmicas. Existe aí um movimento carismático, e aí as pessoas começam a falar a respeito de dons, já falam assim, existe dom de línguas? Existe dom de curar? E aí começa uma polêmica muito grande que envolve esse assunto. Ou então as pessoas pensam, olha, a respeito de dons espirituais, a gente pode pensar a respeito de mestres, evangelistas, pastores, e os serviços de diaconia dentro da igreja, que são vários dons que estão incluídos nisso. Mas aí nós limitamos os dons que Deus deu para a sua igreja, talvez a esses 4. E não falamos mais de outras coisas. E aí as pessoas que nascem de novo, que creem no Senhor Jesus Cristo, chegam, se batizam, estão na comunhão de uma igreja local, e aí eles pensam, o que eu posso fazer? Ah, nada, porque lá tem uma pessoa que prega, e aí tem uma pessoa que sai e vai evangelizar, que ele tem o dom de evangelizar, e eu fico sentado no banco. E eu penso que a vida cristã é ficar sentado no banco. E eu penso assim, a coisa vai entrando, sabe? Aí eu penso assim, eu sou inútil dentro da igreja de Deus. E aí está o grande problema. Lembra da criança que eu falei lá? A criancinha de 1 ano? Que pode participar? Então você também pode participar do serviço da igreja de Deus. Pode não, deve. Então nós podemos ter uma ideia muito errada a respeito dos dons espirituais, porque não estamos sendo ensinados a respeito disso. E a palavra de Deus diz já no primeiro versículo aqui do capítulo 12, irmãos, não quero que sejais ignorantes em relação aos dons espirituais. Então, Deus te salvou, Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você saiba que você é salvo, Ele quer que você saiba que você se identifica com o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que você saiba qual é o seu dom espiritual, e Ele quer que você utilize o seu dom espiritual dentro da igreja. Então pode ser por ignorância que isso acontece dentro da igreja. Mas também pode ser que haja dentro da igreja pessoas que têm uma mente que foi afetada pela mente do mundo. Uma mente secularizada. Aquela mente de como se fosse assim, eu chego para esse local aqui como se eu fosse um cliente. Um cliente que está chegando num restaurante. E aí eu chego no restaurante, eu quero a comida, e se a comida é boa, coisa boa. Mas se a comida é ruim, aí eu saio reclamando, e geralmente se reclama contra a liderança da igreja. E eu penso que as pessoas na igreja estão ali para me atender, para fazer algo por mim. Isso não tem respaldo nas Escrituras. A pessoa que prega aqui na frente, quanto tempo da vida dela ele está entregando aqui? Pouquíssimo. Do dom que Deus deu para ela. Então a maioria daquilo que nós fazemos para Deus é fora das reuniões da igreja. A maioria do tempo nós estamos fora daqui. E quando nós saímos daqui, nós não guardamos o nosso dom numa sacola para usar na próxima reunião. Ele está conosco o tempo todo, para ser utilizado o tempo todo. Nós não somos clientes dentro da igreja. Todos nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então não podemos ter essa mente de cliente.
Aí a gente pensa assim, então não é por ignorância. Eu também não quero ter uma mente mundana que pensa que as pessoas têm que me servir. Não, eu estou aqui para servir os outros também. Aí nós chegamos no ponto, então, agora que nós lemos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, que nós lemos. E por que ler em 1 Coríntios, capítulo 12? Por que Paulo não escreveu sobre os dons para os filipenses, né? Uma igreja muito melhor, uma igreja que tinha... Como o nosso irmão falou, não tinha erros doutrinários. Por que ele não escreveu para eles lá a respeito desse assunto? Tem uma razão de ser. E eu acho que uma razão bem interessante é o fato de que ele quer mostrar para a gente que quando se fala a respeito de serviço dentro da igreja de Deus, quando se fala a respeito de dons, nós temos de ter a plena consciência que é dom do Espírito Santo. Não é habilidade natural, é dom do Espírito Santo. E a gente pensa a respeito de todas as falhas na igreja em Corinto, então nós de cara descartamos que qualquer coisa possa ser feita pela carne para agradar a Deus. Assim como nós não podemos ser salvos pela nossa carne, nós somos salvos pela graça de Deus, por causa de Deus, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos convence. Agora, em relação ao serviço dentro da igreja de Deus, também é a mesma coisa. Então, é Deus que pela graça dele distribui os dons. É Ele que dá, é Ele que te brinda com o dom espiritual. Então, esse é a primeira coisa que nós devemos aprender em relação aos dons espirituais. O dom espiritual não é uma habilidade natural do ser humano. Então pode ser que, por exemplo, dentro da igreja aqui em Arame, haja um irmão que tenha uma boa voz. Mas ter uma boa voz não é um dom espiritual. Pode ser que tenha um irmão aqui que trabalhe em causas sociais. Ele atende à sociedade. Mas trabalhar em causas sociais não é um dom espiritual. E aí nós poderíamos enumerar várias coisas que não são... Tem uma pessoa que sabe falar muito bem, é professor. Ele pode ser professor lá na escola, mas ele não consegue falar da palavra de Deus. Então, falar na escola, ter uma habilidade para falar, para ser professor lá, não é um dom espiritual, é uma habilidade natural. E nós precisamos diferenciar essas coisas, e é uma das coisas que a igreja em Corinto, que a igreja lá em Corinto, não sabia. Então, o primeiro ponto é que os dons espirituais, e o adjetivo ele é particularmente interessante, porque é dom do Espírito Santo, são dons espirituais porque eles vêm do Espírito Santo e não vêm da carne. Então, a definição de dom que nós vemos nas Escrituras são duas palavras que são utilizadas no Velho Testamento para dom, que é doreia e carisma. A palavra doreia é uma palavra um pouco mais estranha, né? As duas significam a mesma coisa, doreia e carisma. Agora, a palavra carisma já é uma palavra que a gente utiliza na língua portuguesa, não é? A pessoa tem carisma. Ele não fala isso? Nossa, mas que prefeito que tem carisma? Mas que professor que tem carisma? Que pessoa que tem carisma? O que é isso? A gente está querendo dizer que essa pessoa ele tem um dom especial de comunicar com as pessoas. E é justamente isso. O dom espiritual é um carisma, um presente, como diz a própria palavra carisma. Dom é presente, que é dado por Deus e de uma maneira especial para que você utilize dentro da igreja de Deus, para que você utilize entre o povo de Deus. Então, essa é a definição de dom dentro da palavra de Deus. Então, é alguma coisa que nos foi dada gratuitamente, não é por mérito nosso, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhores do que outro, não é porque nós somos mais espirituais, não é porque nós tenhamos algum nível espiritual mais elevado, não tem nada a ver com isso, é graça pura, é graça. E se é graça pura, a palavra de Deus vai nos revelar outra coisa. Ela fala que toda pessoa que é salva, ele tem pelo menos um dom. Então, todos aqui que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, você tem pelo menos um dom. Alguns tinham mais. Paulo é uma pessoa que a gente olha para a vida dele e vê assim, quantos dons? Quantos dons? Não é? Não sei. Não sei. Nunca parei para contar.
Mas Deus sabe porque Ele brindou Paulo com os dons que ele teve. E Deus, Ele está te brindando, meu irmão, Ele está te brindando, minha irmã, com um dom espiritual para ser utilizado dentro da igreja de Deus. Esse é o fato. Então, essa é a outra coisa que nós devemos ter consciência. Agora, uma coisa maravilhosa a respeito dos dons espirituais. Só os filhos de Deus têm dons espirituais. Então, se existe um trabalho que está sendo feito neste mundo, se existe um trabalho de Deus que está sendo feito no planeta Terra, que é o trabalho mais importante que está acontecendo hoje no nosso planeta, esse trabalho é a salvação de almas perdidas, para reunir numa igreja que Deus está formando. E quem pode participar desse trabalho? Só aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Só os filhos de Deus. Então as pessoas no mundo não têm dom espiritual? Não, não têm. Somente os filhos de Deus têm dom espiritual. E essa passagem aqui de Corinto, ela está nos revelando uma coisa magnífica, esplêndida, que a Trindade, ela está envolvida nos dons espirituais. Olha só o que ele diz para nós. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não é interessante isso? Então os dons, eles são diversos, como nós lemos aquela lista ali, e a fonte desses dons é o Espírito Santo. Há um número grande, uma diversidade de dons. Agora, a fonte dos dons é o Espírito Santo. Aí depois ele diz, esses dons, eles se expressam em determinados serviços, em determinados ministérios dentro da igreja. E são ministérios diferentes uns dos outros. E ele diz, mas todos eles estão sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça. E aqui vem um conselho para aqueles que são mais jovens, para aqueles que são mais novos em Cristo Jesus. A palavra de Deus está dizendo claramente para nós que o dom é dado pelo Espírito Santo. E ele diz que há uma diversidade de serviços dentro da igreja, mas é sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Esses dias, eu ouvi falar de um jovem lá entre nós, jovem já é casado, já tem filhos, jovem no modo de dizer, né? É mais jovem do que eu, que já vou fazer 60. Mas eu ouvi uma coisa a respeito dele. Ele já prega a palavra de Deus, mas aí chegou aos meus ouvidos que ele prega, mas ele fica preocupado com aqueles que têm mais experiência dentro da igreja, entende? Ele fica olhando para aqueles que são mais experientes e ele pensa assim, será que eu estou falando o que eu devia falar? E eu queria dar um conselho para os mais jovens. Olha, nós somos humanos. Você vai errar. Eu vou errar. Todos nós vamos errar. Nós somos humanos. O único que não erra é o nosso cabeça. Agora você está servindo sob o senhorio dele e não sob o senhorio de um ser humano. Se Deus te deu um dom, você está ligado ao cabeça e você deve somente a ele a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. O exercício do teu dom, ele deve ser feito olhando para o Senhor Jesus e não para os homens. É lógico que se uma pessoa mais jovem está fazendo alguma coisa dentro da igreja que não está de acordo com as Escrituras, aqueles que são mais experientes vão chegar com amor e conversar com amor. Não é para ter medo disso. Aqueles que são mais velhos também, se estão exercendo o dom e falam alguma coisa que não deveria ser falada, se dizem ou se agem de uma maneira que não deveria ser, os outros também vão chegar àquele que é mais velho, como se fosse a um pai, e vão falar com ele, também com amor. E nós precisamos compreender esse fato.
nós precisamos compreender que exercemos o nosso dom sob o senhorio de Cristo, de mais ninguém. Ele é o cabeça. Ele é aquele a quem nós devemos prestar contas. Agora, outra coisa que ele diz é que há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é aquele que energiza tudo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Deus. Deus deu o crescimento. Então, o crescimento da igreja no Arame é uma responsabilidade de Deus. Os irmãos e irmãs fazem o trabalho, sem se preocupar com o resultado. Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não eram os homens que iam salvando outras pessoas para entrarem para dentro da igreja. Era Deus que ia acrescentando à igreja. Então nós vemos na utilização dos dons, aquilo que Deus está te dando, é Deus que te brindou a isso, Ele que te deu esse presente, é Ele que te dá o alento, é Ele que te dá a força, e você deve utilizar esse dom para Ele. Então, uma outra coisa, ainda mais elementar, é que nós falamos que cada crente tem um dom, e eu gostaria de dizer aqui, eu não sei se vocês já contaram quantos dons tem nas listas que eu mencionei aqui em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Mas eu já contei, e são 18 dons. Se você considerar a hospitalidade, 19, que sempre está ali. A gente não sabe dizer se é uma lista fechada, se só são aqueles os dons, mas é muito perigoso a gente sair daquilo que está ali e começar a querer inventar dons. Porque algumas pessoas dizem, por exemplo, que tem um dom de ser chofer. Eu não tenho dúvida que existe o dom dentro da igreja de irmãos que são mais, vamos dizer, hospitaleiros. Tem irmãos que têm esse dom. E a outra observação, que nós não vamos chegar lá por causa do nosso tempo que temos aqui, mas é assim, e eu gostaria de deixar isso já claramente. Então, existe essa lista de dons, e todos os dons da lista, vamos tirar os fundamentais, que foram os apóstolos, né? Então, vamos tirar aqueles que foram transitórios. Então, nós temos os dons ali daquelas listas que estão nessas 4 passagens, e todos aqueles dons, eles podem ser de homens ou de mulheres. Todos eles, que são operativos na igreja hoje, eles podem ser tanto de homens como de mulheres. E eu estou trazendo aqui uma observação para as irmãs dentro da igreja. As irmãs dentro da igreja, elas precisam se empenhar cada vez mais na leitura da palavra de Deus, em aprender do Senhor. Para quê? Para que elas possam exercer o seu dom, assim como os homens exercem os seus dons dentro da igreja. Agora, com uma diferença. A palavra de Deus diz que a mulher tem que estar em silêncio na igreja. Então ela não vai falar dentro da igreja. Ela não vai falar publicamente. Mas uma mulher pode ser mestra? Com certeza. Ela vai ensinar as mais jovens a como amarem seus maridos, a criar os seus filhos. É uma coisa que está na palavra de Deus. Então uma pessoa que vai ser, é uma mestra. Ela leu a Bíblia, ela estudou a palavra de Deus, ela está instruindo as mais jovens. Uma irmã pode ser uma evangelista? Com certeza. Ela vai evangelizar os seus filhos, às vezes vizinhos, amigas, etc. É ou não é verdade? Fora da reunião da igreja. Está vendo? Como a maioria do serviço é fora daqui. Então nós vemos a palavra de Deus deixando isso muito claro. Cada um de nós temos pelo menos um dom. E nós devemos deixar muito claro que tanto homens como mulheres precisam estar preparados na palavra de Deus para que eles possam exercer aquilo que Deus quer que eles façam dentro da sua igreja.
para que eles possam fazer com prontidão aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas. Você já pensou, por exemplo, se as mulheres começarem a ter a ideia de que elas não têm nada para fazer na igreja? Seria uma tragédia. Seria uma coisa muito difícil. O irmão estava me cumprimentando ali. Vários irmãos aqui já foram várias vezes lá no Gama e foram para as conferências. A gente recebe lá às vezes 400 pessoas, por aí, às vezes mais um pouco. Esse ano tinha um monte de jovens. E eu estou convidando os jovens aqui para irem. Então sintam-se à vontade, as portas estão abertas. Mas eu fiquei muito admirado com o número de pessoas, o número de jovens entre nós. Jovens salvos. Jovens, vocês têm dons. Se vocês são salvos, vocês têm dons. E Deus não quer que vocês sejam ignorantes a respeito do dom que vocês têm. Ele quer que vocês exerçam esse dom dentro da igreja. Eu falei a respeito das conferências em Gama e eu falei a respeito das mulheres. Por quê? Porque seria impossível para nós, homens, em Gama, realizar uma coisa como aquela, se não fossem as mulheres. Não tinha jeito. Eu olho para aquelas mulheres trabalhando. Eu agradeço a Deus por cada uma delas, pela vida de cada uma delas, dentro da igreja. Deus tem serviço para homens e mulheres dentro da sua igreja. Agora, só uma coisa interessante também. Eu estou vendo umas mais jovens aqui, que estão aqui nas reuniões, que estão participando. E eu lembro do tempo em que eu tinha 17, 18 anos. Eu me converti aos 10. Então, eu me lembro do tempo que eu tinha 17, 18 anos dentro da igreja. E depois eu comecei a namorar minha esposa. E eu me lembro do comentário de algumas pessoas, tanto homens como mulheres mais velhos. E eles olhavam para aquelas que eram mais jovens, para as mulheres mais jovens. Talvez tenha alguém olhando para vocês mais jovens aqui hoje. E as mais velhas naquela época falavam assim: eu acho que essas mulheres mais jovens da igreja, hoje em dia, elas estudam muito, estão muito envolvidas em estudo, e isso e aquilo, porque as mais antigas não estudaram tanto. As mais jovens sim. E eu acho que essas mulheres não vão conseguir fazer nada. Irmãos, surpreendentemente, aquela geração de mulheres elas se dispuseram a fazer o serviço e superaram a geração anterior. Não é maravilhoso? Jovens aqui, dentro dessa igreja, vocês têm que falar com Deus a respeito da sua vida espiritual. O que Deus quer que eu faça aqui? Qual é o desejo de Deus para a minha vida? Qual é o meu dom? Eu quero ser útil. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu sei que um dia eu vou estar com Ele na glória. E já pensou aquele dia que você chegar ali e Ele disser para você: bem está, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Não haverá alegria maior do que essa para nenhum de nós. Não há serviço no mundo que seja melhor, mais importante e mais galardoador do que trabalhar para Deus. Amém.